Queridos, vamos caminhar um pouquinho. Hoje nós estamos num momento muito especial. Depois eu volto aqui para o chat. Agora é um momento que eu queria que você tivesse sensível ao que Deus quer falar contigo. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens chamados 10 Mandamentos, orientações de Deus para um recomeço. Nós vamos caminhar no estudo dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo. Em algumas ideias, trabalhamos todos os mandamentos ali. Vamos intercalar com algumas mensagens, mas a ideia é que até o final do ano aí nós vamos caminhar vivendo e aprofundando sobre os 10 mandamentos. Aprofundando a cada semana. Muitos já ouviram falar sobre os 10 mandamentos, né? Eu não sei como é que foi a sua experiência, né? Mas eu ouvi falar e sabia decor os 10 mandamentos. Só que eu sabia decor, falar os 10 mandamentos, mas nunca tinha parado para refletir sobre os 10 mandamentos. Na verdade, antes da minha conversão, eu nem sabia que os 10 mandamentos estavam na Bíblia. Eu achava que era algo inventado pela igreja. A igreja inventou os 10 mandamentos, né? E quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós temos algo muito especial. Imagine o povo de Israel, havia sido libertado do Egito, ele estava indo em direção à terra prometida. E passou ali uns 3 meses, eles param no lugar chamado Monte Sinai. E quando eles param no Monte Sinai, o próprio Deus vem e fala para Moisés: vem aqui que eu quero te dar algumas orientações. E eu quero te passar algumas orientações para que vocês recomecem. Quando nós olhamos para a história, o povo de Israel, ele ficou escravo no Egito há aproximadamente 400 anos. Então imagine como eles estavam vivendo no Egito. Sob o jugo dos egípcios, eles estavam vivendo numa terra estrangeira. Eles estavam vivendo ali isolados, sendo explorados ali naquela terra. E de repente Deus envia Moisés, tem toda a história que possivelmente você conhece, a história onde vai as 10 pragas, e Moisés é mandado, é enviado para o faraó, liberta o povo. Não vou libertar. Aí vem uma praga, e vem outra praga, e aí na 10ª praga o povo é liberto, e ele atravessa o mar, e ele vai para o deserto do Sinai. E ali, no deserto, eles chegam até um lugar chamado, um lugar onde tem um Monte Sinai, onde Deus chama Moisés e ele dá uma palavra para Moisés ali. E é muito especial, que quando eles chegam no local chamado Monte Sinai, Deus orienta Moisés a subir ao monte, para deixar essa orientação. Lá em Êxodo 19, ele vai dizer ali: logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou ao monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz no Egito, como eu os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, olha só a orientação, e agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Queridos, quando nós vamos estudar os 10 mandamentos, nós estamos estudando nada mais, nada menos que uma orientação deixada pelo próprio Deus. Toda palavra é uma orientação deixada pelo próprio Deus, mas muitos da palavra de Deus, Deus orienta, Deus usa homens, onde Ele inspira para escrever a palavra de Deus. Aqui é o Deus falando diretamente com você, Deus falando diretamente comigo, certo? E falando assim para Moisés: ó, eu vou deixar esses mandamentos para que vocês cumpram, para que vocês obedeçam. Nós temos nas Escrituras muitos ensinamentos, o Senhor Jesus nos ensinou muito, nós temos muitos exemplos de princípios e de discípulos de Jesus. Os apóstolos nos ensinaram muito com o procedimento. E tudo, claro, seguindo as orientações de Deus. Então, o povo estava no início de um recomeço, e aquela geração, ela recebe essa palavra de Deus. Mas sabe o que acontece com aquela geração? Aquela geração que estava com Moisés, nós vamos ver no decorrer da história, que eles, embora fossem alertados pelo próprio Deus, uma palavra mais direta é impossível. Porque eu já estive ali em Israel, eu sumi o Monte Sinai,
né? Então, nós saímos do pé do monte ali, era meia-noite e meia, para chegar às 5 e pouco da manhã lá no topo. E é um monte muito íngreme, mas uma experiência única, realmente. É um negócio extraordinário. O povo viu uma nuvem descendo sobre o Monte Sinai. E quando nós caminhamos ali pelo deserto do Sinai, nós vamos ver que, olhando para o céu, ele é limpo. Aqui em Curitiba, se nós olharmos para o céu, tem muitas nuvens, porque aqui chove muito. Muitas pessoas chamam de chuvitiba, mas lá no Sinai não tem chuva, então o céu é sempre limpo. Você olha para cima, você vê um céu estrelado. Mas Deus ali, naquele momento, desce uma nuvem ali. É a mesma coisa o sinal da nuvem quando o povo é orientado pela nuvem na caminhada no deserto. Mas essa geração que estava ali, elas ao invés de obedecer os ensinos de Deus, elas resolvem desobedecer. E elas acabam não entrando na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe. Nós conhecemos a história. Nem mesmo Moisés entra na terra prometida. O povo estava ali, mas a cosmovisão daquele povo era pagã. Eles estavam experimentando um novo tempo de vida na caminhada deles e eles precisavam estar sensíveis ao que Deus queria falar com eles. A minha pergunta para você é: como é que você tem caminhado? Você tem caminhado ainda com a sua cosmovisão pagã, uma cosmovisão sem Deus, uma cosmovisão humanista? Ou você tem experimentado uma nova cosmovisão, enxergar a vida com os olhos de Deus, enxergar a dinâmica da vida com os olhos de Deus, as decisões firmadas na palavra de Deus? Porque isso faz toda a diferença. Você tem caminhado ainda como escravo, ou você já tomou uma decisão de caminhar como filho? Quando Deus dá a palavra para Moisés, a palavra dele é muito clara: eu quero que você leve essa orientação para os meus filhos. Para os filhos de Jacó, a geração que eu escolhi para ser filhos de Deus. E é muito interessante, porque nós temos duas dimensões. No Antigo Testamento, os israelitas eram filhos de Deus. Com Jesus, todo aquele que crê, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, é dado o direito de ser chamado filho de Deus. Então, se nós já tomamos uma decisão ao lado de Cristo, nós somos filhos. Mas a orientação de Deus é: parem de caminhar com essa cosmovisão pagã. Eu quero ensinar um tempo novo para vocês. Então, esse início dessa caminhada no povo de Israel, Deus deixa uma orientação. E hoje eu quero que você reflita sobre a orientação que Deus está deixando para você, nessa nova caminhada. De repente você já está caminhando com Cristo há um bom tempo, mas eu quero desafiar você a olhar para o teu coração e ver qual o nível do relacionamento que você tem com Deus. Ou de repente você tomou uma decisão recente, você está no início de uma caminhada, e eu quero desafiar você a olhar como é que está a sua caminhada, a sua perspectiva, a sua cosmovisão em relação ao crescimento, o crescimento na presença de Deus. Esses mandamentos deixados por Deus era a receita para o sucesso daquele povo, naquele novo tempo. Sabe, e o que nós vamos estudar nessas próximas semanas, nessas próximas quintas-feiras, sobre os 10 mandamentos, e nós vamos aprofundar em cada um desses mandamentos, para que você possa ter a receita para viver nesse mundo, com uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão de Deus, olhando o mundo como Deus o vê, e poder experimentar tudo aquilo que Ele tem liberado para nós como bênção. Você que já está livre, já tem caminhado com o Senhor, sonda o teu coração. E você que nunca experimentou essa caminhada com Deus, você vai ser desafiado. Os 10 mandamentos estão lá no livro de Êxodo, no capítulo 20. E esse texto será a base para todo o nosso estudo sobre os 10 mandamentos. E nós vamos sempre trazer essa ênfase na restauração, sempre trazer essa ênfase na cura, sempre trazer essa ênfase numa caminhada com Cristo que vale a pena caminhar, que vale a pena ser vivida. Então, nós vamos olhar para esse texto dos 10 mandamentos e vamos procurar crescimento. Mas antes de ir lá para o primeiro mandamento, e o tema da mensagem hoje é muito provocativo, né? Então, não acredite em fake news.
Hoje está muito comum fake news a todo momento. Você liga a televisão, você vai na internet, tem uma fake news ali. E a todo momento as pessoas brincam com a vida das pessoas. Algumas pessoas brincam com a vida de outras pessoas, melhor dizendo. Mas sabe, nós precisamos entender que com Deus não tem fake news. O que está nessa palavra é real. O nosso Deus é real. E nós precisamos caminhar firmados nessa verdade. Eu queria trazer um destaque antes de nós entrarmos no texto dos 10 mandamentos. Nós precisamos entender que todo o Antigo Testamento, ele deve ser analisado com a perspectiva da cruz de Cristo. Ou seja, no Antigo Testamento nós temos verdades eternas, que elas são extraídas, mas eu preciso passar pela cruz de Cristo para conseguir vivê-la plenamente, aplicar na minha vida. Eu digo que hoje nós temos dois movimentos extremos. Tem aquelas pessoas que pegam tudo do Antigo Testamento e eles vivem literalmente o Antigo Testamento. Eles não passam pela cruz. Então, eu não faço nada no sábado. Então, eu não corto o cabelo. Então, eu não questiono a intenção do coração. Mas, pela Bíblia que eu leio, eu vejo que essa é uma visão equivocada, porque eu estou analisando a lei do Antigo Testamento sem passar pela cruz de Cristo, sem entender a graça de Jesus. E esse é um extremo. Agora nós temos um outro extremo, aquele que desconsidera, o Antigo Testamento não vale mais nada. Então agora eu só vou no Novo Testamento, e eu só vivo firmado no Novo Testamento, que também é um equívoco. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Mas eu preciso, para interpretar as Escrituras, entender o contexto histórico, entender o destinatário daquilo que está sendo escrito, entender qual a intenção de quem escreveu, de quem deixou, do nosso Deus deixou para aquele povo, e aí nós conseguimos aplicar para a nossa vida. Mateus 5, 17 e 18 diz lá: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhe a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a palavra de Jesus. Lá em Hebreus 7,12 fala de um novo sacerdócio, pois quando há mudança de sacerdócio é necessário que haja mudança de lei. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, existia o sacerdócio levítico. Então, a tribo de Levi, os descendentes de Levi, a partir de Arão, foram designados por Deus como sacerdotes. E esse sacerdócio, ele tinha um papel muito específico ali. Ele acompanhava, e o tabernáculo, ele era responsável por guardar a Arca da Aliança. Ele fazia todos os sacrifícios, ele levava o sacrifício do povo até Deus. E ele tinha um papel de intermediador. Mas só que em Hebreus 7,12 ele está dizendo de um novo sacerdócio, onde ele fala de Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É um sacerdote onde, quando houve a morte de Jesus, rompeu-se o véu, e eu tenho acesso direto ao Pai, através de Cristo. Eu não preciso mais passar por sacrifício de animais, eu não preciso mais passar por todo um ritual de purificação. Basta o meu coração reconhecer que Jesus é Senhor, reconhecer que Ele morreu por mim, e eu tenho acesso direto a Deus. E agora todos nós temos uma função sacerdotal. É o sacerdote todo crente. Eu posso pregar o evangelho, independente de ser pastor. Eu posso expulsar demônio, independente de ser pastor. Eu posso orar por enfermos, independente de ser pastor. Porque agora existe um sacerdócio universal. A partir de Cristo, todos nós somos designados sacerdotes para pregar o evangelho e para levar o amor de Jesus. Então entender isso me ajuda a perceber como é que hoje eu olho para a lei, eu olho para os 10 mandamentos e eu aplico na minha vida. Eu olho para os 10 mandamentos e eu passo pela cruz de Cristo. E por isso que nós vamos estudar os 10 mandamentos, mas nós vamos sim passar pela cruz de Cristo. Nós vamos passar pelo Novo Testamento na aplicação da lei dos 10 mandamentos. Queridos, nós devemos ter em mente que toda a Escritura é a palavra de Deus e precisamos ter sabedoria para estudar, para meditar e para viver integralmente essa palavra.
Então, após essa introdução, nós vamos iniciar essa noite com o primeiro mandamento. E o tema da mensagem, como eu já falei, não acredite em fake news. Não acredite em fake news. Você tem acreditado em fake news? Você tem acreditado em tudo que vem pela internet? Sabe, na minha época não tinha internet, né? Mas tinha as fake news também, né? Meu cabelo é curtinho assim, né? Mas na época de adolescente, eu deixava o cabelo maior. E ele é bem, como dizia lá no interior, pichaquinho, acho que é isso que falava, né? Não sei, você deve dar risada aí. E eu queria ter o cabelo liso. E aí um dia me falaram que você poderia lá pegar esterco de galinha e passar no cabelo. Fake news. Não funciona. Um dia me falaram que podia ir lá na farmácia comprar um negócio lá que alisava. Ficou um cheiro horrível. Quase caiu meu cabelo. Fake news. Até que eu olhei e falei assim, mas meu cabelo é bonito. Só vou deixar ele mais curtinho um pouquinho. Certo? E às vezes as pessoas acreditam em fake news. Você está rindo aí porque não foi você, né? Mas, queridos, naquela época eu já tinha fake news. Lá em 80 e poucos, acho, né? Eu nasci em 74, deveria ser 86, 87. Mas hoje, com a internet, o fake news está muito mais espalhado por aí. Mas quando nós olhamos para as escrituras, infelizmente, muitas pessoas têm ouvido fake news ao invés de olhar para a fonte segura da informação, a fonte segura que é a palavra de Deus. Então vamos lá, o primeiro mandamento. Abra lá em Êxodo, capítulo 20, de 1 a 3. A palavra diz assim, e Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Esse é o Senhor, o teu Deus, que tirou da terra da escravidão. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do seu passado. Você não é mais escravo das tuas inconsistências. Toma posse da vitória. Toma posse daquilo que Deus colocou na sua vida. E aí ele coloca ali o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. Primeiro mandamento deixado por Deus àquele povo: não terás outros deuses. Queridos, nós precisamos entender o contexto. O povo de Israel, depois de 400 anos, numa sociedade pagã, idólatra, vai ter um momento que nós vamos falar sobre idolatria aqui. Hoje eu não quero entrar nessa linha, mas aquele povo, eles tinham visto muitas pessoas, aqueles egípcios adorando deuses. E eram muitos deuses. Os próprios faraós ali eram deuses, né? A deusa tal, o deus tal, e aquilo é uma doideira. Eu tive lá no Egito hoje, recente não, foi 2013, quando nós fomos para Israel, e você olha aquelas tumbas, você olha aquelas pirâmides, e é tudo o nome de Deus, Deus isso, Deus aquilo, certo? E eram muitos deuses, que fazia com que aquele povo tivesse 400 anos, geração após geração, vivendo numa sociedade de muitos deuses. Hoje, quando nós olhamos para a nossa sociedade, o sincretismo religioso é muito forte. E com muita facilidade eu também vejo muitos deuses por aí. Muitos deuses. E como é que eu posso caminhar nessa sociedade corrupta e não se contaminar? Como é que eu posso me preparar meus filhos para viver, para ir para a faculdade e não se contaminar? Entendendo que nós precisamos firmar uma convicção de não ter outros deuses além do Deus verdadeiro. Vocês podem me apresentar muitos deuses, mas existe um que é verdadeiro, e que eu reconheço, e que Ele conhece a minha voz, e que eu conheço quando Ele fala comigo. Não é aquele que vem com uma autoajuda, que parece que vem com enganação. O nosso Deus é aquele que Ele disciplina quando é para disciplinar. Ele ama a todo tempo, a todo momento. E Ele tem uma expectativa de se relacionar conosco. Quando eu vou para o quarto secreto e eu vou buscar a presença desse Deus, eu estou buscando a presença do Deus verdadeiro, do único, exclusivo, único, onipresente, onipotente, onisciente. É o nosso Deus. E Deus, Ele vai e Ele pega esse povo que estava acostumado com aqueles deuses do Egito.
E ele vem e deixa uma orientação muito clara: não terá outros deuses. Nós vamos ver como aquele povo estava tão contaminado, porque no primeiro momento que o Moisés desce com os 10 mandamentos, eles estão lá, fizeram um bezerrinho já de ouro. Um bezerrinho que estava adorando ali. Porque na cabeça deles era mais um Deus. Mas eles precisavam conhecer o verdadeiro Deus. Aquele Deus que é Pai, aquele Deus que ama, aquele Deus que te carrega no colo nas tuas dificuldades. Então, quando eu olho para isso, essa orientação deve impactar a minha caminhada. Você tem entendido que existe um único Deus? Quando nós entendemos e nós não vamos atrás de fake news, entendendo que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus coisa nenhuma. Existe um único caminho, que é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, não é um caminho. O caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós entendemos isso, o primeiro desafio que eu trago em cima desse mandamento: não terás outros deuses. Primeiro, desenvolva uma confiança inegociável no Todo-Poderoso. Desenvolva uma confiança. Quando nós olhamos para as fake news por aí, muitas pessoas dizem que Deus não é confiável. Muitos dizem que se ele fosse confiável, não iria permitir que ocorresse essa situação ou aquela situação. Porque aconteceu alguma coisa com a minha família, Deus não é confiável. Porque ele me fez perder o emprego, Deus não é confiável. E eu começo a caminhar e pautando a minha confiança no Senhor, nas fake news que as pessoas estão falando ao meu redor. Já viu aquela história? Cadê teu Deus agora? Você fala tanto do teu Deus, olha aí o que você está passando. E aí as pessoas acreditam. Realmente, eu acho que Deus é... Deixa eu procurar aqui o budismo. Deixa eu procurar aqui outras coisas. Queridos, o apóstolo Paulo afirma lá em 2 Coríntios 3, 4-6. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A confiança em Deus não tem a ver não tem qualquer ligação com o nosso mérito, mas com quem Ele é. Ele nos capacitou a sermos ministros de uma nova aliança. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas têm uma visão equivocada e distorcida de Deus. Muitas pessoas têm uma visão totalmente fora do padrão. Eles acham que Deus é alguém que eu vou somente na presença dele para pedir algo. E eu quero um emprego, e eu quero uma cura, e eu de repente, se Deus não me dá isso, então eu de repente não acredito mais nesse Deus. E aí eu adoro a Deus, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz. Como é que é a sua adoração a Deus? Como é que você entra na presença do Pai? É somente para pedir? Ou é para entrar e ter um relacionamento com Ele? Queridos, a nossa vida, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, tem que ser consequência de um relacionamento com quem Deus é. Com quem Deus é. Nesse tempo onde não se tem muito mais a prática de ir presencialmente para a igreja, porque nós estamos proibidos. Muitas pessoas, porque não vão no PGM, muitas pessoas perderam conexão com Deus. Mas era uma conexão rasa, era uma conexão que estava limitada a uma religiosidade. A religiosidade é aquilo que eu repito como um padrão religioso. Eu preciso ir no culto uma vez por semana, eu preciso ir num PGM uma vez por semana, eu preciso orar na refeição. E de repente eu não percebo que eu estou vivendo uma religiosidade. O nosso desafio nesse tempo é olhar para o nosso coração e nós estamos vivendo realmente uma vida de intimidade com Deus. Queridos, Deus está nos dando uma oportunidade de vivermos com profundidade. Deus está nos dando uma oportunidade de conhecê-lo mais profundamente.
mais profundamente. Então, pare de acreditar em fake news e olhe para o Senhor e fale assim: Deus, eu quero sim viver firmado numa convicção que o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu Deus, o Senhor nunca perde o controle da história, o Senhor sabe de todas as coisas, e a minha vida, eu só existo com um propósito, que é te adorar, que é te honrar. Tudo aquilo que eu recebo como consequência é benefício, é bênção, é dádiva, é graça. Mas se eu perco isso da minha mente, eu acabo caminhando firmado nos padrões do mundo, vivendo os padrões do mundo. Queridos, alinhar nossa percepção de Deus requer olhar para você e firmar uma convicção que gera maturidade. Maturidade. O nosso Deus é todo poderoso, Ele é grande, é tremendo. Ele não cabe na nossa limitação humana. Firmado nessa verdade que nós precisamos caminhar. Como é que você tem caminhado? Você tem confiado num único Deus? Ou você tem dado espaço para outros deuses? Muitos dão espaço para as aventuras espirituais e não têm ideia com que estão mexendo. Falta de confiança tem levado muitos a questionar o poder de Deus. Mas Deus, Ele é todo poderoso e confiável. Lá em Salmo 18:2, de lá o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. O salmista não está dizendo que é um Deus libertador, não, mas é o meu Deus libertador. Você tem caminhado com essa segurança que é o meu Deus libertador, o meu Deus amoroso, o meu Deus todo-poderoso, o meu Deus, o meu Pai, em quem eu posso confiar, em quem eu posso chorar, em quem eu posso abrir meu coração para Ele, porque Ele está sensível às minhas necessidades, Ele está sensível aos meus sofrimentos. E Ele tem um plano, Ele tem um propósito para cada um de nós, para nós vivermos tudo aquilo que Ele sonhou, para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Caminhar com essa certeza faz toda a diferença, pois temos a certeza que independente das circunstâncias da vida, Deus continua sendo fiel. Salmo 9:10 diz lá: o que conhece o teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Deus jamais abandona os que buscam a Ele. Nesses últimos dias eu estava caminhando e vendo dois jovens com duas posturas diferentes. Dois jovens que deram ouvidos a fake news. Um deles começou a olhar para essa pandemia, para tudo isso, fala assim: Deus não existe, eu vou lá procurar no budismo. E aí começou a postar várias coisas, e eu estou lá meditando e colocando frase do budismo, que agora sim, que eu estou encontrando a paz, porque não sei o que nesse mundo. E ele não sabe, não tem ideia de onde ele está se metendo. Ele não tem ideia da brecha que ele está abrindo para que Satanás entre e faça festa. Ele decidiu abandonar a Deus, porque alguém chegou para ele e falou assim: ó, mas o budismo é legal, aqui você encontra paz. A paz enquanto está ali, é uma paz ilusória, porque na verdade a hora que você cai no mundo real, você vai ver que isso é uma grande armadilha para te fazer cair. Mas tem um outro jovem também que perdeu um ente querido, e ele ficou revoltado com Deus e falou assim: esse Deus eu não quero mais servir a Ele. E ele estava dentro da igreja, e servindo, e amando, e cuidando de pessoas, e de repente ele vira as costas para Deus. Fake news. Deus poderia ter impedido e não impediu, então Deus não existe. E ele não entende a dimensão que todos nós estamos expostos ao mundo físico, e nós estamos expostos, e um dia todos nós vamos sim deixar esse mundo, porque a nossa casa não é aqui, nós somos estrangeiros, nós temos uma casa celestial. Então, queridos, fechando esse primeiro ponto, não acredite em fake news, existe um único Deus, desenvolva a tua confiança nele, confiança plena, sem lacunas, sem questionamento, somente confie, dê o próximo passo, caminhe pela fé, e deixa Deus fazer tudo o que Ele quer fazer na sua vida.
Um outro destaque que eu consigo tirar desse primeiro mandamento: cuidado com as influências nos dias maus. Uma das fake news também é quando você tem Jesus e acha que não vai ter provações. Puxa, eu aceitei Jesus, acabou minhas provações. Fake news. A palavra de Deus vai falar que nós vamos ter aflições. Existem dias maus. E outros questionam as provações, onde está Deus? Como eu já falei. Salmo 9, 12, 13 diz lá: como é feliz o homem a quem disciplina. Senhor, aquele a quem ensina a tua lei, tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. Queridos, nos dias maus é que nós estamos mais vulneráveis para ir atrás de fake news. Sabe aquela situação? Num dia mau, você começa a viver uma dificuldade, você corre atrás de várias saídas. Tem o fulano lá que tem uma oração poderosa, e eu vou lá para o fulano que tem uma oração poderosa. Não, mas tem um outro lá que ele dá uma garrafada e resolve. Aí eu vou lá e vou pegar a garrafada. Nos dias maus, quando eu estou passando por uma provação que faz parte na vida de todos nós, muitas pessoas caem nas armadilhas de correr atrás de soluções momentâneas. Às vezes eu não quero passar pelo processo que Deus está querendo me ensinar com essas provações. Eu não tenho um coração ensinável para entender que Deus não perdeu o controle e que se Ele está permitindo, Ele tem algo muito importante para me ensinar. E Ele está preparando algo para algo muito melhor que virá. Mateus 11, 27 a 30, Jesus faz uma proposta em tempo de provações. Ele fala assim, no versículo 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Venham a mim. Você quer descanso? Vá até o Senhor. Vá até o Senhor e entregue diante dEle. E aí ele fala no versículo 29, tome sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, Jesus está dizendo para deixarmos sobre Ele os nossos fardos. Nos dias maus, nós podemos deixar sobre Ele, pegar o jugo de Cristo que é suave e o fardo é leve. Quando nós olhamos esse termo jugo, nós precisamos entender, quem é mais do interior, quem já trabalhou em fazenda, em roça, o que é um jugo? É uma peça de madeira, onde você coloca os bois ali para puxar uma carroça, para puxar um arado. O jugo, ele é como se fosse uma canga, e assim, tem dois bois. E os dois bois, porque eles estão conjugados ali. Aquilo que é pesado fica mais leve para eles. Eles conseguem puxar muito mais do que separado. Se um puxar uma carroça, outro puxar outro. Ele carrega muito menos do que os dois juntos. O jugo é caminhar juntos. O jugo é caminhar juntos. E Jesus está falando, venha e carregue comigo o meu jugo. Tome sobre você o meu jugo e aprendam de mim. E aprendo de mim. Sabe quando nós vamos lá em 2 Coríntios 6, 14, 15, ele vai falar sobre o jugo desigual. Ou seja, não ponha um jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou qual comunhão tem a luz e as trevas. E ele está colocando que jugo é caminhar junto com um propósito. Se eu caminho e julgo com o Senhor, eu caminho com um propósito. Mas porque muitas pessoas, nos dias maus, têm olhado para as fake news, e eles têm feito julgos com descrentes, julgo com as trevas. E por isso que eu estou com dificuldade, e eu me alio uma pessoa, mau caráter, eu estou com dificuldade, e eu me alio com um Deus que não existe. Alguém que prega um Deus inexistente, que na verdade é um instrumento de Satanás para te escravizar. Com quem você tem alinhado o seu jugo, com quem você tem caminhado junto. Quando nós falamos do relacionamento conjugal, é nós caminharmos juntos, eu e minha esposa, caminhamos com o mesmo jugo, com o mesmo propósito, estamos juntos avançando. Mas nos dias maus, muitas pessoas perdem a dimensão e começam a atirar para todo lado.
O apóstolo Paulo está falando do jugo desigual aqui, dizendo que não tem harmonia entre luz e trevas. E nós precisamos caminhar olhando para o Senhor. Por isso que não há outro Deus, somente há um Deus. Não tem outros deuses, somente a mim. Porque nos dias maus ou nos dias bons, independente das circunstâncias, eu continuo firme num único Deus, firme num único propósito, com um único todo-poderoso que é o nosso Deus. Quando você deixa ser influenciado pelos deuses desse mundo, você perde a oportunidade de compartilhar o jugo de Cristo. Tomar o jugo de Cristo e aprender dele te leva a construir uma vida pautada na essência do amor. Efésios 6,13 diz lá: por isso vistam-se de toda a armadura, para que possam resistir os dias maus e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Queridos, abandone a fake news. O dia está mal, está difícil. Abandone a fake news. Coloque diante do Pai. Coloque diante do Senhor o teu jugo. As tuas provações, as tuas lutas. Deixa que Deus carregue os teus pesos. E venha, vamos caminhar junto com Cristo. Porque o jugo de Deus é leve, é suave. É suave. Infelizmente, muitas pessoas vão somente entregar as suas provações para Deus, mas não querem caminhar nesse relacionamento íntimo com Cristo, nesse jugo com Cristo. Abandone a fake news. E para fechar, queridos, o horário já está avançado. Deus deseja ser seu pai. Ele deseja que você seja filho. Toma posse de filho. Qual a fake news aqui? Que você não é digno de ser filho de Deus? Que você não é digno de ter seus pecados perdoados? O que você colocou na tua mente que fez você acreditar que você não tem condições de ser filho? Veja que Deus mesmo afirma: não terás outros deuses além de mim. Deus não é egocêntrico. Ele tem prazer em querer exclusividade. Ele nos criou. Ele deseja ser nosso pai. Para você que é pai, você gostaria de repente você estar ali com teu filho e ver teu filho chamando outra pessoa de pai, um estranho? Alguém que chegou ali naquele ambiente: ô pai, como assim? Você é meu filho. E assim, Deus olha para nós como filhos. Eu criei, eu entreguei a vida do meu filho Jesus por ele. E agora, fica chamando outro de pai? O nosso Deus, Ele quer exclusividade na paternidade. Ele é o nosso Pai, onde nós podemos chorar, onde nós podemos sorrir, onde nós podemos se alegrar, podemos entrar na presença dEle e viver tremendamente a comunhão, profundidade no conhecimento, na intimidade com o Pai. Isaías 64:8 diz lá: contudo, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. O que o oleiro faz com o barro? Ele constrói com as mãos uma peça única, com características únicas, e sempre quer fazer o melhor. Sabe, quando Deus sonhou com você, Ele sonhou com um ser único, um filho único, que tem detalhes que só você tem, que tem características que só você tem. Porque Ele é Pai, e Ele te conhece na intimidade. Então, deixe fora as fake news, deixe fora aquilo do teu passado que te falaram que você não é digno de ser filho. Deixa fora, jogue fora aquilo que te falaram na tua mente, porque você é muito pecador, você não pode ser filho. Fake news. A palavra de Deus nos fala que o nosso Deus é nosso Pai, e tem prazer em ser nosso Pai, e Ele tem prazer em nos carregar no colo. Assim o nosso Deus, como Pai eterno, Mateus 5,48 diz lá: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. O nosso padrão é o nosso Pai eterno. Você tem caminhado com o Pai? Ou você tem dado ouvidos para fake news?
Eu quero terminar essa mensagem contando uma história muito interessante. Muito especial para mim, na verdade. A questão de uns 2, 3 anos atrás, eu precisei fazer uma viagem. Eu fui fazer um curso lá nos Estados Unidos, eu fiquei lá quase 3 meses. E eu fui sozinho. E ficou a minha esposa, e ficou meus filhos aqui, a Fernanda e o Nicolas. Queridos, foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Porque eu ficar longe da minha esposa, eu ficar longe dos meus filhos. Embora nós falássemos todos os dias, 2, 3 vezes ao dia por vídeo, não era a mesma coisa. Porque faltava o abraço, faltava o carinho, faltava o afeto presencial. Mas eu lembro muito bem que eu cheguei no Rio de Janeiro. E eles foram daqui lá, para me esperar lá no Rio de Janeiro. E de repente eu cheguei primeiro, e eu estava lá esperando, e o voo deles ia chegar depois. E eles chegaram ali, e eu vejo o meu filho vindo, ele correndo para um lado, correndo para o outro. E de repente minha esposa falou assim, vai lá com o teu pai. E ele chegou, queridos, e ele veio, eu nunca tinha recebido um abraço de um filho tão forte, chorando compulsivamente. O meu prazer como pai foi ter dado aquele abraço no meu filho, falar assim, obrigado, Senhor, porque nós estamos de volta. O meu filho está nos meus braços de volta. E assim eu abracei a minha filha, abracei a minha esposa. Queridos, o que um pai está querendo, e de repente hoje você vai precisar pular no colo do pai. O Nicolas, ele veio e pulou de longe, e agarrou as pernas aqui atrás de mim, não me soltava, e chorava compulsivamente. Um filho pulando no colo do pai. De repente nessa noite, você vai precisar abrir os seus braços, pular no colo do pai. Porque existe um único pai, o Pai eterno, aquele que te ama, aquele que entregou a vida por você, e que Ele quer que você seja o filho que dá esse abraço, e que ame verdadeiramente o nosso Pai. Você pode fechar seus olhos? Eu não sei como essa mensagem falou ao seu coração, mas o que eu sei é que nessa noite, Deus quer te desafiar. Deus quer te desafiar a você olhar para o Pai. E você decidir entregar. Você decidir renovar a sua confiança, a sua fé, o seu amor. De repente você está vivendo um relacionamento raso com o Pai. Hoje Deus está dizendo, seja mais profundo. Eu quero que você seja mais profundo. Eu te conheço e eu sei que você pode ir mais profundo. De repente você nunca tomou a decisão ao lado de Jesus, e hoje você vai falar assim, Deus, eu quero ir para os seus braços. Eu quero reconhecer que eu sou pecador e eu quero viver um novo tempo na presença do Senhor. Queridos, não deixe para amanhã. Toma uma decisão hoje de entregar a sua vida, de viver um novo tempo, de viver com um único Deus, que é todo poderoso e que te ama incondicionalmente. Qual fake news você precisa abandonar hoje? Qual a verdade você precisa internalizar? De um Deus que é poderoso, de um Deus que é confiável, de um Deus que nos abençoa nos dias maus, que cuida de nós nos dias maus, num Deus que quer somente ser Pai. Ele quer que você o reconheça como Pai. Deus está falando ao teu coração. Faça uma oração aí. Deixa Deus ministrar o teu coração nesse momento. Coloque aí, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor falou ao meu coração. E hoje eu tomo uma decisão de entregar minha vida ao Senhor. Uma decisão de iniciar um novo tempo com o Senhor. Uma decisão
de viver com o Senhor como o único Deus, de adorar ao Senhor como o único Deus, de viver independente das circunstâncias, submisso a um único Deus, o meu Pai. Não deixe para amanhã, faça uma oração no teu coração, dizendo: Senhor, peço perdão dos meus pecados, eu me arrependo e eu entrego minha vida ao Senhor. Me recebe, Deus, como filho, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor é viva. Ela é eficaz, ela ministra os nossos corações, ela traz transformação. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos chegar diante do Senhor como filhos amados e reconhecer que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o único Deus, que nós queremos adorar somente ao Senhor, nenhum outro Deus, nenhuma fake news, somente as suas verdades, somente o Senhor, somente o nosso Pai, somente o nosso Deus. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui nessa noite, participando desse culto de adoração ao Senhor. Confirma no coração cada decisão que foi tomada nessa noite. Confirma no coração cada decisão que foi colocado nos pés da cruz. Louvado seja o Senhor. Abençoa, Deus, de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.